Eminência Reverendíssima, nosso Arcebispo, Excelência Reverendíssima, nosso Bispo, irmãos no sacerdócio e irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo. Neste período da Quaresma, nós nos concentramos nas nossas celebrações, naquilo de que nós fazemos memória, principalmente na última semana de vida de Jesus Cristo, que é aquilo que nós chamamos a sua paixão, seu sofrimento para a nossa salvação, que culminou na sua crucificação, morte e ressurreição, sendo que tudo isto é exatamente para nos levar à ressurreição, para nos levar à comemoração da Páscoa, à festa das festas. E quando nós falamos destes acontecimentos na vida de Jesus Cristo, alguns são tranquilamente aceitos. Jesus teve a sua última ceia com os seus discípulos, foi entregue por um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, foi julgado, condenado, crucificado, morreu e foi colocado no túmulo de um homem rico, também seu discípulo, José de Arimateia. Isto não há problema em se aceitar. No entanto, quando se fala de ressurreição, é diferente. Primeiro, porque há aqueles que simplesmente aceitam. Ressuscitou, eu aprendi isso desde pequeno, a igreja ensina assim, eu vou à igreja para celebrar a Páscoa, então ressuscitou. Outros duvidam, negam que Jesus Cristo tenha ressuscitado. Alguns dizem que na verdade nem foi ele que foi crucificado, foi um sósia. Outros ainda dizem que ele foi crucificado, mas não chegou à morte, quando o tiraram da cruz ele foi reanimado. E aqueles que dizem que não houve sequer nada disso e que simplesmente ele não saiu do sepulcro e os discípulos inventaram que ele teria voltado à vida para animar os seus discípulos e para continuarem divulgando a sua fé, os seus ensinamentos. Então vamos pensar um pouquinho nisso, a ressurreição de Jesus. Para nós, como eu disse, é a festa das festas. Quem já pôde ver de perto os nossos evangelhos litúrgicos, sabem que se de um lado está Jesus crucificado, do outro está Jesus ressuscitado, e em muitas cruzes, inclusive usadas nos altares das nossas igrejas, há o Cristo crucificado e do outro lado o Cristo ressuscitado. Para dizer o quê? Que a cruz, instrumento de morte, leva à vida, à ressurreição, em se tratando de Jesus Cristo. E por ele nós seguimos o mesmo caminho. Então o que nós dizemos é que Jesus venceu a morte. E quando nós lemos os acontecimentos depois da subida aos céus de Jesus, a partir de Pentecostes, nós vemos que os discípulos anunciavam Jesus Cristo ressuscitado, porque era o mais importante. Afinal, se Jesus tivesse feito tudo o que fez, até a morte de cruz e a sepultura, mas não tivesse ressuscitado, o que seria realmente o cristianismo? Poderia ser uma religião, sem dúvida, mas não uma religião capaz de realmente ligar o homem novamente com Deus, porque o Salvador ficou no sepulcro. Ele não pôde fazer nada por ninguém além disso. E assim até a sua morte em favor de todos poderia ser questionada, porque se ele morreu e ficou na sepultura, como ele pôde morrer por todos se era somente a sua morte e ele não venceu essa morte? Mas nós vemos que os apóstolos pregavam a ressurreição e pregavam Cristo ressuscitado. Aliás, quando nós lemos nos Atos dos Apóstolos, parte da mensagem do apóstolo Paulo em Atenas, a reação dos ouvintes é que ele, Paulo, estava pregando estranhos deuses. Mas que deuses? Ele estava falando de Jesus, um só. É que ele falava de Jesus e da ressurreição. Anástases, achavam que ele estava falando de duas divindades diferentes, porque Paulo pregava Cristo ressuscitado. E um dos textos mais conhecidos, quando se fala da ressurreição de Jesus, também é do apóstolo Paulo, porque ele diz: se Cristo não foi ressuscitado, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé.
Por quê? Porque nós só temos a esperar algo neste mundo e deste mundo, porque o nosso Salvador ficou preso a ele, ficou preso ao túmulo e não pode haver nada além disso. No máximo, ele seria um mestre de virtude, um mestre espiritual, mas não poderia ele mesmo nos levar a Deus. São Gregório de Nissa disse o seguinte sobre a ressurreição de Jesus: pela sua ressurreição, Cristo ressuscita tudo o que existe, porque se tornou ele próprio para aqueles que se aviltam na obscuridade e na sombra da morte, a sua vida, a sua ressurreição, a sua ascensão e o seu dia esplendoroso. Há aqueles que querem espiritualizar a ressurreição. É um dado de fé. A comunidade cristã acreditava assim, o que foi registrado foi a fé da comunidade cristã. Mas se nós acreditarmos nisso, se nós entendermos desta forma, nós vamos ter que dizer o quê? Que todos aqueles que escreveram e pregaram, os apóstolos, os evangelistas, que Jesus havia ressuscitado, mentiram, porque eles disseram algo que no final não aconteceu. Mais que isso, vamos ter que dizer que Jesus não era tão poderoso quanto era e que nem Deus teve poder para fazer o seu filho ressuscitar de entre os mortos. Tomé não tocou em Jesus ressuscitado, os apóstolos e outros discípulos não estiveram com ele depois do seu sepultamento, os evangelhos são mentirosos e aquelas mulheres que foram à sepultura e disseram que ele não estavam lá, deviam estar alucinadas porque viram algo que não era real. Talvez o sofrimento as tivesse levado a ver algo que na verdade não existia. Mas o que nós temos que entender é que os apóstolos pregaram Jesus não só por fé. Logo que eles escreveram e ensinaram, não era simplesmente registro de fé. O apóstolo João, por exemplo, ele diz na sua primeira carta: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, tocaram, a respeito do verbo da vida, Jesus, isso vos anunciamos. Então ele está dizendo, nós anunciamos aquilo de que nós somos testemunhas, que nós vimos, que nós sabemos que é real. E se nós nos lembrarmos quando a comunidade se reuniu e disseram que alguém teria que ocupar o lugar de Judas Iscariotes, o apóstolo que traiu o mestre, qual era a exigência fundamental? Está lá no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 22. Alguém que, como nós, esteve presente desde o batismo de João, quando Jesus foi batizado por João no Rio Jordão, até o dia em que dentre nós foi levado para cima, a ascensão. Ou seja, vamos escolher alguém que, como nós, os 11 que restamos do grupo, tenha estado com Jesus e visto o seu batismo por João no Jordão, a sua morte, a sua ressurreição e a sua subida aos céus. Então, eles foram testemunhas de todas essas coisas. E o próprio apóstolo Paulo, falando a respeito, ele também, apesar de falar não tanto tempo depois da morte e ressurreição de Jesus, ele citou testemunhas. Está na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 4 a 7. Ele diz o seguinte: que ressuscitou ao terceiro dia, Jesus, segundo as Escrituras, que apareceu a Cefas, Pedro, e depois aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. Isso nem está registrado nos evangelhos, mas o apóstolo Paulo cita aqui. Dos quais ainda vive a maior parte. Então ele estava falando de pessoas que estavam vivas quando ele escreveu este trecho da primeira carta aos Coríntios. Mas alguns já dormiram. Depois apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos. E se nós pensarmos quando ele apareceu a Tomé, foi algo muito real, porque Tomé não aceitou. Tomé não acreditou no testemunho dos seus irmãos. E Jesus o que fez? Se apresentou a ele e disse: ponha a sua mão na minha mão, no lugar dos cravos, para ver que sou eu. Este é o corpo que foi pregado na cruz, está aqui o sinal. Meus pés, o lado traspassado pela lança. Pode tocar, sou eu. E embora se fale muito da dúvida de Tomé,
Tomé, o apóstolo que duvidou, que não tinha muita fé. Na verdade, se nós lermos um outro trecho no Evangelho de Lucas, nós vamos ver que os próprios apóstolos tiveram um problema inicial quando Jesus se manifestou a eles depois da ressurreição. Está aqui o texto, Lucas 24, 36, 37. Enquanto ainda falavam nisso, os apóstolos, o próprio Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Mas eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Eles acreditavam já em fantasma e achavam que aquele que estava ali era o fantasma de Jesus. Não era ele. E o que Jesus fez? Jesus, mais uma vez, mostrou a eles as mãos, o lado, é meu corpo, sou eu, e foi além. Tendes aqui alguma coisa que comer? Perguntou. Então lhe deram um pedaço de peixe assado, o qual ele tomou e comeu diante deles, para mostrar o quê? Eu sou um ser real, estou aqui com vocês, estou comendo peixe, não sou um fantasma, não sou um espírito, porque não poderia fazer isso se fosse o caso. E depois o texto de São Lucas diz que ele lembrou a eles que ele havia falado sobre a sua ressurreição e citou os salmos, os profetas, as escrituras em geral, para dizer que eles haviam predito que ele morreria e ressuscitaria ao terceiro dia. Só um trecho ainda de Lucas. Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, o próprio Jesus falando, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e o perdão dos pecados, do Cristo ressuscitado. E é por isso que na nossa profissão de fé, no nosso credo, nós dizemos que cremos que Jesus ressuscitou segundo as Escrituras, cumprindo lá as profecias do Antigo Testamento que preparavam, na verdade, o Novo com a manifestação do Messias. O Salmo 16, Salmo de Davi: não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Esse trecho dos Salmos foi aplicado pelo próprio Jesus, pelo apóstolo Paulo, em uma das suas pregações, como nós lemos no livro dos Atos dos Apóstolos. E mais ainda, Jesus disse certa vez a pessoas que queriam um sinal, que ele realizasse um milagre para crerem nele, ele disse o seguinte: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal se lhe dará senão o do profeta Jonas. Como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Até este episódio da vida do profeta Jonas era uma profecia da ressurreição de Jesus Cristo. E mais, qual foi uma das acusações feitas a Jesus no seu julgamento? Ele disse que poderia destruir o santuário, o templo, e reconstruí-lo em 3 dias. Mas do que é que Jesus falava? Está no Evangelho de São João, capítulo 2, versículos 19 a 22. Mas ele falava do santuário do seu corpo. Quando, pois, ressurgiu dentre os mortos, seus discípulos se lembraram de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra que Jesus havia dito. Então é isso que ele queria dizer, ele não estava falando literalmente de destruir o templo. E mais, ele não ressuscitou, entre outros, Lázaro, um fato tão importante que abalou tanto a comunidade da época, que os líderes judeus que já planejavam tirar a vida de Jesus, passaram a planejar também tirar a vida de Lázaro. Porque por causa de Lázaro, ressuscitado dentre os mortos depois de 3 dias, muitos estavam acreditando em Jesus. Se ele podia ressuscitar os mortos, ele era Senhor sobre a própria morte, Senhor da vida, doador da vida, Senhor de vivos e de mortos. E mais ainda, há uma menção no Evangelho de São Mateus, no final do Evangelho, que às vezes passa até despercebida, mas é interessante nós nos lembrarmos. Os sepulcros se abriram, isso logo depois da morte de Jesus na cruz. Os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que tinham dormido, falecido, foram ressuscitados.
e saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, então depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. A ressurreição de Jesus deu a vida até a outros que também puderam se manifestar. Esse é um trecho que passa despercebido no final do Evangelho de São Mateus. Então, sobre a ressurreição, basicamente é isto. E eu só quero terminar com uma frase de Agostinho de Hipona, o bispo Agostinho de Hipona, que disse algo muito interessante. E eu acho que explica bem o que acontece, porque nós temos pessoas que creem nisso, mas não creem naquilo. Vem a igreja, a fé, o evangelho como uma espécie de buffet, eu me sirvo do que me interessa. Então a frase de Santo Agostinho é essa: se você acredita no que lhe agrada nos evangelhos e rejeita o que não gosta, não é nos evangelhos que você crê, mas em você. Então, para a ressurreição de Jesus, pode-se perfeitamente aplicar isto. Obrigado. Obrigado.